Já temos a pasta criada e os arquivos, podemos começar a marcar a bacia. Eu vou sumir aqui da tela para limpar um pouco e aí vai facilitar e nós vamos começar a criar então a marcação da bacia. As opções de passos do SWOT estão abertas e nós vamos iniciar no passo 1, tanto que os outros não estão abertos. Então, no passo 1, que é marcar a bacia. Então, vamos clicar, vai abrir uma nova caixa, a outra fica aberta aqui também, do SWOT. E nós vamos trabalhar nessa de delinear a bacia. Veja que tem uma série de opções, dá bastante trabalho e nós vamos passo a passo. E eventualmente dá problema, a gente fecha, abre de novo. Isso é um passo a passo, acontece, mas ele consegue puxar os arquivos, vai dar certo. Né? Então, relembrando, quando criar os arquivos, as pastas, etc., sempre evitar caracteres especiais. Esse é um dos grandes motivos de problema. Outra configuração interessante, mudar a região do teu Windows para Estados Unidos, por exemplo, para o inglês, com separador decimal ponto. Nós no Brasil utilizamos vírgula, então, por exemplo, 0,1. Os Estados Unidos utilizam 0,1. Então, vá nas configurações regionais do teu Windows e mude para essa região, por exemplo, Estados Unidos. Ou se aparecer a opção e não precisar mudar a região, somente para mudar o separador, você muda para ponto e o separador de milhares você coloca vírgula, que aí ele fica os arquivos certinhos. Eventualmente acontece esse erro e depois de muito tempo nós encontramos, o pessoal em fóruns auxilia, e esse é também um motivo de solucionar problemas. Tá? Então, mudar para ponto como separador de sinal. Então, primeiro, selecionar o modelo digital de elevação. Está agora, esses arquivos que a gente vai selecionar, estão todos dentro daquela pasta de exemplo dentro dos projetos. Então, vamos clicar aqui no botão de 3 pontos. Vamos lá dentro do arquivo do exemplo. Então, ó, o arquivo do projeto. O projeto já está ali, ele já tem um arquivo, nós não vamos mexer nesse. No arquivo de exemplo. Todos os arquivos agora a gente vai buscar daqui. Então, vamos abrir. E aqui estão os arquivos, então, de cada etapa. Da etapa do modelo de elevação, de uso do solo e etc. Então, vamos passo a passo. Então, vamos abrir esta pasta de modelo digital de elevação. Vamos abrir as pastas, tem um monte de arquivos misturados. Tá? Vejam que eu deixei a opção de visualização da extensão do arquivo. Isso facilita. Então, vá lá no Windows e coloque na pastinha, nas exibições lá do Windows Explorer, para ele exibir a extensão dos arquivos e arquivos ocultos, mas especialmente a extensão. Por exemplo, esse arquivo é um XML, porque tem arquivos com nomes semelhantes. Feito isso, então entrando na pasta aqui, então tem um monte de arquivos, tá? E alguns têm nome semelhante. Se não tiver extensão, pode ser que dificulte um pouco. A gente precisa desse arquivo aqui, ó, hdr.adf. Só selecionar ele. Ele é o arquivo do modelo digital de elevação, apesar desse nome diferente. Então, selecionando do exemplo, vamos abrir. Aí ele já vai processar o arquivo aqui. Então, fez todo o processamento. Vou até minimizar aqui para a gente visualizar melhor. E ele já faz uma configuração das camadas que eu falei antes para vocês. Então, dentro do grupo da bacia, ele cria então camadas raster, coloca um hue shade aqui e aí tu consegue visualizar o perfil da região. Quanto mais branco, mais alto, e quanto mais escuro aqui, tendendo a esse verde, mais baixa a região. Então a gente já tem uma ideia aqui que a bacia vai começar a escoar dessa parte inferior direita para a superior esquerda. Essa é uma ideia. Então, voltando, ele já mostra a região. Volto no arquivo. Agora ele coloca o nome do arquivo aqui, tá? Que ele criou.
Então ele pegou lá do exemplo e jogou na pasta, processou todo, colocou como fonte srtm 30 metros.tif. Então tá aí o arquivo. Uma série de opções aqui, nós podemos marcar essa de gravar, tá? Uma rede de rios já existentes, se a gente quiser. Aí a gente seleciona, marca aqui e seleciona o arquivo que vai desenhar aqui em cima do mapa os rios que já existem. E também tem uma opção para isso. Então, clicar nos 3 pontinhos. Vamos voltar aqui no exemplo. E agora tem o nome desse rio aqui. E essa é a pasta com o rio existente. E aí é esse arquivo aqui. Então, por que marcar a extensão do arquivo para exibir? Porque ó, esses arquivos têm todos aqui têm o mesmo nome. O que muda é a extensão. Então, se eu não me engano, é esse arquivo aqui. Se der errado, a gente volta. É esse shapefile. Vou selecionar ele com esse nome, abrir. Aí ele coloca. Tá lá o arquivo. Agora, os rios existentes. Os rios existentes são os rios reconhecidos que alguém marcou e colocou num shapefile. Porque o software vai marcar os rios, mas aqui são os rios já existentes. Se não tiver bom de ver, a gente muda lá na própria camada, só vir aqui na camada dos rios, por aqui assim, aqui, e mudar a cor. Não vou fazer isso porque não é o maior objetivo aqui. Tá? Então, esses são os rios existentes. Voltando na caixinha. Aqui, o tamanho de alvo para ele utilizar para fazer então as marcações, número de células. Seguindo do lado do manual, o exemplo é semelhante, a gente vai mudar aqui ao invés de quilômetros quadrados para hectares e neste exemplo vamos definir para 90 hectares, então, opa, 90, aí ele já vai mudar o da esquerda lá para 1000, 1000 células e 90 hectares, essa é a ideia. E pode mandar ele criar os rios. Vamos ver se vai funcionar aqui. Então, tem os rios existentes, mas a gente manda ele criar os rios também. Vamos ver. Então, está rodando as aplicações do Python, aqui na parte de baixo. Ele cria os rios. Claro, ele cria todos que ele entende que ele deve criar em função do raster, da elevação. O que mais interessa então está aqui, porque a seção de saída a gente já vai colocar, ela está bem nessa região. Então são os rios que contribuem lá para a seção de saída. Esses aqui estão fora, mas ele marca. Então a aplicação aqui tem capacidade de marcar. Aqui estão os rios. Tá? Ele faz lá pela aplicação, já está pronto. Então já facilita bastante o trabalho. E vejam que nós tínhamos um rio existente e o rio agora que ele demarcou, está em azul. Deu bem interessante. E agora, a próxima, dá para ir de cima para baixo. Usar, assim, ó, dá para desenhar o ponto da seção de saída. Seção de saída que a gente tem interesse. Se a gente quer aqui, a gente clica aqui e marca. Tá? Mas já existe também do exemplo, já tem isso aqui pronto. Então a gente vai clicar aqui, não vai criar, vai clicar vai marcar aqui para usar o arquivo da seção de saída de interesse, clicar no botão, a gente volta lá no exemplo e está aqui, ó, main outlet, vai abrir e também, ó, um arquivo todo o mesmo nome é esse que tem o shapefile. Vai selecionar, aí ele vai largar ali. Ficou em azul, não está bem legal de ver, mas a seção de saída está bem aquecida. Aqui está a seção de saída. É só mudar a cor aqui se for necessário. Bem aqui está o ponto de seção de saída. Tá? Eu não quero mexer aqui na tela, mas aqui. Então, os rios que ele vai utilizar são todos esses aqui, ó, dos rios existentes com os rios que ele criou para fazer
todo o balanço. Então, colocamos ali. Vamos algumas outras coisas para mexer aqui. Se tiver algum número aqui, tá, que é o número de processos, qualquer outro número, tu muda isso aqui para zero. Isso aqui seria assim uma ideia de quantos núcleos de processamento vão ser utilizados. Tá? Deixa zero, vai por padrão, e também deixa desmarcada, tá, essa aplicação aqui. Não vamos utilizar ela. Tá? E aqui está a opção de criar a bacia hidrográfica. Tá? Aí ele vai criar as bacias. Antes disso, só vamos ver aqui. Aqui dá para deixar os 300 metros de alvo. Vamos colocar para selecionar a seção de saída, para depois ele criar a bacia. Então, só aqui tem 20. Tá, vamos selecionar aqui. Selecionando, abre essa caixinha. Aí tem umas opções, ó. Segurar o CTRL para selecionar o ponto de interesse que é aquele, tá? E depois dar um salvar. Enfim, então segurar o CTRL, clicar no botão, sumiu lá, aqui, voltei, dei um salvar. Então, ok, salvar, aí ele já pega. Então ele já tem ali marcado um selecionado, que é a seção de saída, e vamos mandar criar a bacia. Se deu tudo certo, vamos descobrir agora. Vou mandar rodar, ele vai rodar todos os processamentos aqui embaixo e vai marcar a bacia que a gente tem interesse. Vamos ver. Está lá a bacia. Essas outras opções a gente não vai mexer. Essa etapa aqui aparentemente está pronta. Né? Cor também não está muito agradável, mas está aqui a bacia marcada em vermelho. E ele marca subbacias, então ele pega regiões e coloca subbacias que são... O SWOT permite você fazer essas separações e estudar essas subbacias. Ou você juntar todas elas numa bacia só. Isso vai depender da análise a ser feita. Né? Tudo é possível, não é para essa etapa. Então essa etapa era de criar a bacia. Nós não vamos juntar, mas se fosse para juntar, era só vir aqui, ó, colocar em selecionar subbacias, tá? E aí selecionar quais tu quer e depois colocar para ele aglutinar. Daí ele juntava, dá para juntar todas numa só nessa aplicação, que a gente não vai fazer. E também se existir reservatórios, esses cursos d'água tem reservatório, tem açude por perto, dá para colocar um arquivo aqui, ou dá para clicar em cima e dizer aqui tem, para ele mudar o balanço, tá? Então aparentemente isso aqui está tudo certo, está criada a bacia, ele já fez, né, o que a gente sofreu um tanto aí na hidrologia, mas aqui a gente tem o modelo digital de elevação, tá pronto um exemplo, ele roda e já cria a bacia, então fica uma joia. Então a partir daqui que agora ele vai rodar, começar a rodar, mas depois de uma série de configurações que a gente vai fazer nas próximas aí. Então vamos fechar essa caixinha. Ele coloca números, inclusive, tá? Ele já abre a segunda opção, que são as unidades hidrológicas de resposta. Ele coloca números, ó, 1, 2, 3, acho que vai até a 7 aqui, não, até a 9, aqui, 8, 9. Ele nomeia as sub-áreas, tá? Então, dá pra gente salvar aqui, salvando o projeto. E na próxima etapa a gente vai começar a criar, então, as unidades de resposta hidrológica.